Circunstâncias. O que são circunstâncias? Você é as circunstâncias. Hoje são 22 de dezembro de 2022. Vamos falar sobre assuntos relacionados à programação mental, a umas questões do funcionamento do cérebro, mas falando de pontos totalmente fora do paradigma vigente. Não vou ficar falando da parte do cérebro neomamífero, do hipotálamo, nada disso. Do cérebro reptiliano, nada disso. Tá? Fora do paradigma. Porque a nossa meta aqui é fazer você evoluir, né? A meta não é passar conhecimento. Então é o seguinte, nosso cérebro, o cérebro humano, ele pode ser equiparado a um programa. Assim como existe o Windows no computador, a Apple no iPhone e Android no Samsung, em outros Android, em várias questões aí, né, específico do Samsung, na nossa mente, na mente humana, também existe um programa. Um programa, vamos chamar de mundo, não vamos nomear esse programa, um programa. Dentro desses programas, existem as crenças, as instalações positivas e negativas, crenças limitantes, sombras, instalações positivas, que podemos dizer que seriam os apps no Android, ou programas, ou subprogramas no Windows. Um Word, por exemplo, no Windows, né? É uma ferramenta. Seria equiparado. Então, como esses programas são formados, já falamos aqui, lembrando que essa aula é quem não assistiu às aulas de crenças limitantes e sombras que estamos dando já tem uns 2 meses, pode assistir essa aula? Pode, mas ela tem total ligação com os outros temas, mas você não precisa das outras aulas para assistir esta, atual. Primeiro ponto. O cérebro humano, ele tem um funcionamento em razão de busca pelo prazer e fugir da dor. Busca pelo prazer e fugir da dor. Só que é o seguinte, as pessoas confundem o ponto central aí. A busca pelo prazer é sempre um prazer que a pessoa já sentiu. Se existe a busca pelo prazer e esse prazer é algo que a pessoa nunca sentiu, não vai haver busca pelo prazer. Enganação. Lei do engano. E a fuga da dor também. A fuga da dor, isso de forma quase que absoluta, não digo 100%, mas a fuga da dor é baseado sempre de acordo com uma dor já sentida anteriormente. Por exemplo, a pessoa que nunca morou em condições de rua, ela vai ter medo ela vai ter atitudes, comportamentos, o cérebro dela vai formar programações, o cérebro dela vai formar programas baseados no medo dela vir a se tornar uma moradora de rua, se ela nunca foi uma moradora de rua, não. Agora, se ela já morou na rua, já teve condições de morador de rua, cresceu, venceu isso aí, tá numa condição, tem um emprego, tem um apartamentinho alugado. Tudo aquilo que ela sofreu quando ela morou na rua formou uma instalação em prol dela nunca mais voltar a ser uma pessoa em condições de rua, que mora na rua? Sim, vai. Neste sentido, os traumas que a pessoa vivenciou, eles são programas e a pessoa tem instalado, então, de acordo com o trauma, uma programação em prol dela nunca vivenciar aquele trauma anteriormente, porque aquela dor foi algo ruim. Fuga da dor. A questão é que esses programas, eles ficam ligados o tempo inteiro. Sabe aquela música? Sabe quando você coloca uma música para tocar e quando ela termina, ela volta do início, fica no replay? É assim que funciona os programas oriundos dos traumas
que uma pessoa vivenciou. Então, a todo momento, ela tem atitudes em prol da busca pela sobrevivência, de fugir daquela dor. E isso cria o quê? Um hábito. Um hábito. E um hábito, com o tempo, vai se transformar, pode inclusive agregar em uma personalidade, pode agregar na personalidade da pessoa. Ou seja, todos aqueles traumas que a pessoa vivenciou são programas. E a pessoa vive 24 horas por dia com esse programa rodando e seus atos levam em consideração esses traumas. Só que não existe uma inteligência lógica aí. É sempre uma fuga pela energia. E aí eu vou citar alguns exemplos para clarear. Eu só cito fatos reais, tá? Casos reais aqui, que eu tô citando. Só cito não, eu tô citando casos reais. Também eu cito casos reais, às vezes misturo um real com outro real, às vezes eu coloco, invento alguma coisa aí para ficar mais, tá? Mas em sua maioria são casos reais. O que eu vou falar agora é 5% real. Porque exemplos não precisam ser casos reais, mas eu gosto de trazer casos reais porque fica mais limpo, fica mais vívido, porque você já tem essa questão, quando o caso é real, ele já está no seu inconsciente coletivo, então fica mais fácil de você entender do que inventar um caso, trazendo um caso real. Fica a dica. Então vamos lá. Vamos supor que uma pessoa, ela é uma paulistana, ama São Paulo, interior, sabe? Aquela capital de São Paulo, uma pessoa agitada, não gosta da noitada de São Paulo, tudo mais, aquela agitação. São Paulo é uma loucura mesmo. São Paulo, eu amo São Paulo. Os carioca amam o Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro, o lugar que eu mais amo é São Paulo. Depois são os lugares que eu morei, né? Por gratidão, Cascavel, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Enorme carinho aí pelos mato-grossenses, pelos paranaenses, mas continuando. Então, pelos paulistas. Então, a pessoa, ela tem uma identidade muito forte com São Paulo. E aí, ela fez um concurso público para trabalhar lá em Porto Velho. Ficou lá 3 anos morando em Porto Velho. E desses 3 anos que ela morou em Porto Velho, ela sofreu demais. Foi uma tortura. Ela só pensava em ir para São Paulo para curtir a noitada na Love Story, uma boate de São Paulo, que o pessoal entra 9 horas da manhã, as pessoas estão entrando na boate. Uma loucura. E por aí vai. Querendo voltar para São Paulo. Foram 3 anos sofridos até que ela conseguiu aí a tão sonhada transferência, conseguiu um novo emprego em São Paulo. Passou em outro concurso com a vaga para São Paulo. Voltou para São Paulo. Só que ela tem, desde pequeno, o sonho de ser juiz. Ou, vamos botar juiz, pronto, juiz. E aí, ela começa a estudar para magistratura, estuda muito afinco e ela começa a fazer concursos. Ela se inscreve no concurso para ser juiz no Rio de Janeiro. E ela é de São Paulo. Vamos botar, vai ser em Tocantins. Estuda, ela é cotadíssima para passar entre os 5 primeiros do concurso. Vai para Tocantins. A prova é no sábado, dia 26 de novembro, num domingo. Chega em Tocantins dia 24 de novembro, vai lá, pega o hotel, né? Hotel bacana, relaxado, Tocantins, melhor hotel de Tocantins, né? Já tá, a estudo já tá tudo na mente, não precisa ler, não quer ler mais nada, só relaxar até a hora da prova. No sábado passa ali com uma alimentação saudável, dá um mergulho na praia, né? Evita a piscina, porque mergulho na piscina pega, o cloro todo entra e o cloro é veneno. Então, praia, não tem coisa melhor dar um mergulhão na praia. Salada orgânica, né, para refrescar a mente, medita, trabalha a respiração, cacau orgânico para, né, alecrim, para a memória vir, né, com tudo. A pessoa tá, como diz a expressão que muitos usam, voando baixo. Chega no domingo, dorme cedo no sábado, a prova é 8 horas da manhã.
Chega no sábado, ela bota o alarme. Chega no domingo, o alarme não toca. Ou toca e ela, pela primeira vez na vida, não consegue acordar com alarme. No susto, ela abre o olho, quando ela olha para o relógio, 8h40 da manhã, a prova é 9 horas. Nossa, fica em pânico. Corre para lá, para cá, sei o quê. Consegue se arrumar em 2, 3 minutos, desce, para o táxi, entra no táxi, fala, tô indo, pô, me leva no lugar tal, não sei o que lá. Beleza, vai dar quanto, hein? Vai dar X. Esqueceu a carteira. Ela fala, moço, esqueci a carteira, pelo amor de Deus. Eu esqueci minha carteira, mas me leva na prova da minha vida. O taxista rabugento e falou, por causa de 10, 15 conto, tá nem aí, porque a prova da pessoa não vai levar. Por causa de 15 reais. Pessoal, eu vou te pagar depois, eu dou minha palavra, a prova da minha vida, eu estudei muito, cara. Tá nem aí, não vou te levar. E detalhe, por a mente dela fez ela não acordar com o alarme e a mente dela fez ela deixar a carteira lá em cima. Mas a identidade está no bolso. Ela se preocupou com a identidade para fazer a prova. Não se preocupou com a carteira. Foi no táxi de trás. O táxi de trás o cara um pouquinho mais, né? Nem precisa ser um pouquinho mais evoluído, nem precisa ser evoluído, um pouquinho mais evoluído que o primeiro, o cara levaria ela, né? Eu levaria até de graça, mesmo precisando de dinheiro, eu levaria de graça a pessoa numa situação dessa. Aí o cara levou. Beleza. Chegou lá na porta. 8h55. Ela pode entrar até 8h59. Maravilha. Entrou. Chegou. Passou 8h57 o portão. Aliviou. Chegou na sala de aula. Só pode entrar com a identidade. Ela pegou a identidade. Foi pegar a identidade do bolso. Cadê? Cadê a identidade? Tava no bolso dela. Ela colocou no bolso. Cadê? Sumiu a identidade. O cérebro dela, o tempo inteiro, agindo para que ela não passasse do concurso. Por quê? Porque ficar fora de São Paulo gerou um programa de que ficar fora de São Paulo é algo ruim. E a fuga da dor significa ficar fora de São Paulo é fugir da dor. Tudo na vida dela que significar ficar longe de São Paulo, ela vai o quê? Sabotar. Tudo! Tudo! Fugindo da dor. Esse caso tem, posso falar, milhares. Eu tenho certeza que neste exato momento o seu cérebro está trazendo aí para você, tá? Ainda que de forma inconsciente, talvez para alguns conscientes já, e para outros inconscientes, aí no decorrer do dia de hoje, de amanhã, da semana, várias instalações nesse sentido de fuga da dor vão ficar claras para você. E aí você vai ter a opção de ressignificar, né? Ou, a partir dessa instalação, você mudar alguns pauzinhos para mudar, mas você vamos entender aqui no decorrer aqui da live. A questão é você identificar agora aí os programas, não, os subprogramas, as instalações, os apps, metaforicamente falando, relacionados à fuga da dor que está na sua mente. Vão ter alguns que podem ser positivos? Dificilmente. Dificilmente. Porque não existe uma inteligência aí analítica, não tem a consciência analítica aí é o que falta. Ou seja, a pessoa ela não vai ter um juízo, a mente não vai ter um juízo de valor exato da dor que se quer fugir. Não vai haver nenhuma ponderação. Por exemplo, no caso do rapaz que fez o concurso para a magistratura, a mente poderia entender, não, passar para a magistratura, mas é um salário de 28 mil, e ele pode
ir uma vez para Tocantins e o resto trabalhar home office em casa de São Paulo, a mente não vai fazer esse juízo de valor. Porém, você pode, é aí que está, e por isso que é bom entender isso. Você pode, num caso desse, por exemplo, o rapaz poderia visualizar tudo isso e deixar tudo isso, e mostrar tudo isso para esse subprograma, para o app da busca da dor, relacionado à fuga de São Paulo, poder deixar claro que ele vai ficar apenas um dia em Tocantins, vai ganhar 27 mil, e que a maior parte do tempo vai trabalhar de São Paulo, no home office, e que o fato desse um dia que ele vai para Tocantins vai garantir um salário que vai possibilitá-lo curtir São Paulo 3 vezes mais. E ele trazendo isso à tona, resolve. Resolve. Uma simples informação dessa passada já resolve. Como no. Vou falar sobre uma outra questão proibida aqui, mas lembrei, não vou falar. Agora, seguindo. Agora, os nossos membros aqui da nossa mentoria sabem que eu ia falar, né? Que falamos antes da gravação. De forma especial aos nossos membros. E voltando, depois eu falo com vocês. E continuando. Então, tem esse ponto da fuga da dor e a clareza das nuances, trazendo de um caso específico, faz a mente, né, não digo resolver a fuga da dor, porque nesse caso que eu citei da prova de São Paulo, ele não está resolvendo de uma forma ampla a fuga da dor e ficar longe de São Paulo, mas ele poderia estar resolvendo a questão, sabotar a prova que ele ia fazer para juiz, ele poderia resolver. Mas o app não. Até porque será que seria bom para ele resolver ficar fora de São Paulo mesmo? Se ele tivesse que ficar fora mesmo de São Paulo, será que seria bom para ele? Não seria. Só que, como eu afirmei, não existe uma inteligência específica e detalhista. Ou seja, sempre que você tem propósitos, você tem que deixá-lo para sua mente de forma bem específica, os detalhes. Ser detalhista e, de preferência, escrever para que fique marcado no espaço-tempo. Quando você coloca no papel, fica no espaço-tempo delineado. A busca pelo prazer sempre gira em torno de algo pelo qual a pessoa já sentiu prazer. É por isso que a pessoa que ama chocolate já quer chocolate. Chocolate, o açúcar, que é a droga lícita que mais mata no mundo hoje, por exemplo, a maioria das pessoas são viciadas em açúcar, não sabem, né? E elas querem açúcar, porque o açúcar dá um prazer para a pessoa. Um prazer para a pessoa. O açúcar é algo nefasto. Assim como existem momentos, né, em que a pessoa sentiu uma felicidade muito grande e que a mente pode entender que aquilo deva se repetir. Vai em contraste com as outras questões. Por exemplo, uma pessoa, ela programou uma viagem para praia, para um carnaval, não sei aonde, carnavio, ou carnavio vai de navio para Salvador, aquele monte de festa, solzão, para em Salvador no carnaval, vai para os bloquinhos, e a pessoa começa a fazer uma dieta, né, para ficar com um corpo bonito no navio, né? Vai ficar de biquíni, vai ficar de sunga, tá corpo bonito lá. E ela fez uma dieta de 4 meses. Só que essa dieta regrada e malhando e tudo mais. Só que a pessoa não gosta de malhar, ela fazer a dieta foi um sacrifício para ela. Não digo que é para todos, mas para essa foi. Ficou com o corpo maneiro, o carnaval foi maravilhoso. Aí a mente vai botar na balança.
4 meses de sofrimento com 4, 5 dias maravilhosos. O que vai vencer? O que vai vencer? Os meses que foram turbulentos. Então, o ficar com o corpo bonito vai ser algo agradável para a pessoa? Se ela teve que sofrer 4 meses, não. Não. Sempre vai ser um perrengue para ela fazer isso. Não, dificilmente vai ser algo agradável. Enquanto ela não modificar, não sentir, né? Não lembra Poder Além da Vida? Não conseguir curtir o processo, sentir prazer no processo, fica muito difícil. A felicidade do processo é muito importante. Quando você tem a felicidade só na conquista final, né, o cérebro não adota isso como algo válido, não vai adotar isso. Enquanto se tem prazer no processo, a pessoa está fadada a aquele objetivo ser associado a algo ruim. Infelizmente, fuga da dor, em razão do sofrimento que foi do processo. Então, ou a pessoa é uma sadomasoquista, consegue sofrer, né, e sofre, evolui, aí depois quer evoluir. Por exemplo, a pessoa sofre muito para estudar. Estudar é um sofrimento para ela. Estudou, sofreu, mas passou do concurso. Um prazer muito grande na hora da aprovação. Até então, o que se tem é um processo, vamos supor, 2 anos de estudos sofridos, tá? Com uma aprovação que causou um sentimento prazeroso. O sentimento prazeroso está perdendo. Se o pós-aprovação perpetuar um sentimento prazeroso, e isso, né, quando isso for maior do que o sentimento de tortura do estudo, beleza, aqui vai valer. Mas, de antemão, isso aqui nunca vai existir. Sempre vai prevalecer aqui. Por quê? Porque a emoção da aprovação, nesse caso, foi ok, mas o decorrer não foi ok. Né? O depois a pessoa, ela alivia, entra no hábito. Moral da história. O prazer do processo é de suma importância. De suma importância. Se você consegue ter o prazer no processo, você tem prazer no seu processo de evolução. Você deve ser feliz nesse seu processo de evolução. Você não pode jamais condicionar sua felicidade a uma conquista futura. Esquece. Isso é fracasso. A pessoa está fadada ao fracasso se ela pensar dessa forma. Bom, a pessoa, então, ela tem esses programas de fuga da dor. O que ela deve fazer para reaver isso aí? Quando estamos de olhos fechados, a mente não identifica o que é verdade ou o que é apenas imaginação. Tá de olhos fechados, tem sentimento? Para a mente está acontecendo. O que isso significa? O que isso significa? Lembra que eu falei que a pessoa tem que ter vivenciado, de fato, algo prazeroso para que a busca pelo prazer ocorra? Se ela fechar os olhos, isso significa vivenciar, o que ela deve fazer? Fechar os olhos, vivenciar aquilo que ela quer. Quanto mais profundo for, mais forte vai ser em prol da. É claro que quando a pessoa, apesar da mente não fazer uma diferenciação, realmente não diferencia, isso não significa que o sentimento vai ser tão forte quanto a pessoa estivesse vivenciando. Ok? Se você fecha os olhos e imagina que você ganhou na Mega Sena, e você realmente ganha na Mega Sena, esse
essa imaginação que você ganhou na Mega Sena vai ser tão forte quanto ganhar na Mega Sena? Não. Porque você não conhece qual é o prazer de ganhar na Mega Sena. Mas você pode supor. Mas o prazer de ganhar na Mega Sena, só quem ganha na Mega Sena. Mas você pode fazer o máximo possível para tentar encontrar. E no que você fez o máximo possível para tentar encontrar o sentimento pelo qual você quer ter ao cumprir determinado objetivo, vamos supor que a pessoa sempre foi obesa e ela quer ficar magra. Então ela se visualiza magra, e começa a se imaginar numa festa, um contato com outras pessoas, ou azarando mulheres ou enfim, ou mulher, se gosta de outra mulher também, azarando mulheres também, ou se divertindo numa boate, os homens olhando. Ou seja, ela busca ao máximo sentir aquele sentimento. Mas se ela nunca foi magra, pode ser que ela consiga, dificilmente ela vai conseguir chegar no sentimento ideal. Mas ela pode chegar próximo. E aí, na repetição, isso pode formar uma programação de busca pelo prazer. Do que ela conseguiu instalar uma programação de busca pelo prazer associado a ela ficar magra, fato que ela vai ficar magra rápido, rápido, rápido. Do que ela instalou, acabou. Só que as pessoas não fazem isso. Elas têm uma extrema dificuldade em realmente fechar os olhos, se imaginar na situação pela qual ela quer, como se já tem a situação, como se ela tem que imaginar como ela já possuísse aquilo. Como se fosse real. Ela quer um carro. Estou citando o carro só para. Tá? Mas vamos supor que ela quer um carro. Qual o problema dela querer um carro? Problema nenhum. É porque carro é algo pequeno, ela pode ter muito mais. Ela pode ter uma cobertura em Mônaco, né? Uma mansão, um palácio em Genebra. Qual o problema? Não tem problema nenhum disso. Certo? Não tem problema nenhum. Seria algo até bom para. Eu não preciso de Genebra, não. Rio de Janeiro e Nova York, para mim é muito melhor que Genebra. Mas gosto é gosto. Gosto é gosto. Não preciso de Genebra porque eu acho que tem coisas muito melhores que Genebra. Só isso. Não é que eu não preciso, não. Mas vamos lá. Então, existe algo negativo na mente da pessoa que faz ela não ter esses pensamentos, porque isso que eu estou falando é falado e refalado, falado e refalado. Eu estou falando de uma outra forma para a sua mente entender o quão valioso é esse processo de colapso, de imaginar e atrair através da lei da atração. Agora, existe um programa negativo na mente das pessoas que impede que a pessoa faça isso. Porque se ela fizer, é líquido certo. Mas as pessoas não fazem. Se alguém falar aqui que faz diariamente isso, sei que, eu vou dizer que é mentira. Vou dizer que é mentira, porque as pessoas não fazem. Enquanto não se resolvem programas nefastos que existem, no sentido de fazer a pessoa ficar estagnada, elas não conseguem evoluir. Programas nefastos, tipo pacto de destruição da humanidade que existe, quando a pessoa não resolver isso, ela não consegue resolver não consegue colocar a mente em sintonia a esse processo que é fácil de ser feito. Mas se existe um programa forte impedindo isso, como é que faz? Mas ela pode vencer isso? Pode, de forma disciplinada, entre aspas, na marra. É a forma que eu mais vejo se vencer, na marra, esse processo. Escreve no quadro, escreve no caderno, coloca na mente, pede para as pessoas lembrarem. Lembrar o quê? De fazer você fechar os olhos e se imaginar possuindo aquilo que você quer, como se fosse real, e isso diariamente, várias vezes por dia.
Isso é uma forma de resolver os traumas. É uma forma de resolver um trauma é exatamente dessa forma. Por exemplo, no caso da pessoa citada que ama São Paulo e morou em Porto Velho e sofreu muito, se ela faz isso, esse processo, ela coloca esse processo em prática, ela cancela, ela anula esse trauma que ficou instalado, essa fuga da dor, a fuga da dor. Anula. Se ela ficar imaginando em Tocantins, em Porto Alegre, feliz, vibrando e tudo mais, ela anula todo aquele sofrimento que ela sofreu em Portugal. E aí entende-se que, bom, ficar fora de São Paulo pode ser sim prazeroso. Esse negócio de ficar fora de São Paulo é algo ruim, é balela. Ela muda mentalmente. Os programas são mudados através da força da mente. Basta a pessoa ter a direção. Basta ela saber. O problema é, uma pessoa dessa, ela não sabe que existe essa instalação na mente dela de que ficar fora de São Paulo é algo ruim. A pessoa não sabe. Simplesmente ela é leiga. Ela não sabe, ela não tem conhecimento, ela não sabe nada. Essa transformação é essencial. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem outros pontos, mas eu acho que talvez não cabe falar de alguém. Quer fazer alguma pergunta? Deixa eu liberar aqui. Há um ponto sensível. Muitas pessoas talvez não estejam captando o que eu estou dizendo, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Faça perguntas, por gentileza. Igor, tipo assim, eu, por exemplo, eu não gosto de imaginar que eu tô com um carro, eu gosto sempre assim, de imaginar que eu tô com bastante dinheiro, porque com dinheiro eu compro o carro que eu quero. Até porque eu já tive carro e PVA, multa, financiamento, foi uma coisa que eu me arrependi depois. Isso seria uma espécie de autossabotagem, você imaginar com dinheiro, mas não querer se imaginar com bem, mas eu imagino tipo assim, não, eu com dinheiro eu vou conseguir comprar o carro que eu quiser e ainda por cima eu não vou ter dor de cabeça com IPVA, multa, esse tipo de coisa. Então vamos lá. Uma forma de você formar uma programação positiva é você ser bem específico. Isso, a programação a ter muito dinheiro, isso não vai formar programa nenhum na sua mente. Nada, zero. Tá? Se você tiver valores específicos e datas, aí você vai ter uma programação focada em conquistar, em crescer, até chegar naquele valor para uma determinada data. Valores, datas e sentimento associado a isso. Agora, se imaginar rico, mano, isso aí não vai gerar, não vai formar programa nenhum. Ponto. Agora, se imaginar com sentimento de riqueza, mas ter definido, mostrar para a mente, ser rico é ter não sei quanto na conta, no mínimo. Opa, e isso eu quero que seja em ano tal. Opa, aí as coisas mudam. Agora, se imaginar com dinheirão, um centavo é dinheiro, por exemplo. Só para dar uma. Mas é claro, a pessoa não vai se imaginar é, com a riqueza de um centavo, mas ela dificilmente você vai ver alguém se imaginando milionário, bilionário, mas e formar para a mente valor específico e data. As pessoas não fazem isso. Erro grave. Acabou. Como é que. Qual o parâmetro? A pessoa tem que dar, né? A pessoa tem que dar as ferramentas corretas para que a mente faça uma construção. Agora, querer que a mente construa sem dar as ferramentas, algum pedreiro consegue levantar uma casa sem cimento, sem pá? Não consegue. Sem um engenheiro para estabelecer, não consegue.
Aí vai a sua escolha. Não quero imaginar carro, quero imaginar dinheiro. Ótimo, pode ser, mas tem que imaginar um valor exato, uma data. E depois, a partir disso, focando isso, né, diariamente, a sua própria mente, né, vai trazer forma de se chegar. Se você já tiver caminhos ali visualizados e ficar trazendo para a mente vai fazer você entrar nesse caminho. Líquido certo. Líquido certo. No mínimo, ela vai te mostrar o que você deve fazer, com muita clareza. Aí você pode não fazer em razão de outros programas negativos que estão impedindo. Muito comum isso também. A pessoa saber exatamente o que ela deve fazer, mas não faz porque existe um programa negativo. Muitas pessoas também acham que sabe exatamente o que deve fazer, e quando você fala, tá, o que você exatamente deve fazer? Ela fala algo que, pô, não faz sentido algum. É algo totalmente genérico, não é específico. Aí também não adianta. Numa encarnação, o bem sempre vence o mal. Sempre vence o mal. Numa mesma encarnação, tá? Só que existe o livre-arbítrio. Então, em razão do livre-arbítrio, por exemplo, Gandhi, a pessoa que faz o Gandhi, assistir o filme do Gandhi é imprescindível. Ele, em vida, o Gandhi conquistou o que tinha que conquistar, né? E tinha coisas mais a ele usufruir nesta encarnação, mas em razão do livre-arbítrio de um indivíduo, Gandhi perdeu a vida, ele foi assassinado. Foi o livre-arbítrio da pessoa. Se ele não sofresse, se ele não tivesse morrido, se ele não fosse assassinado, teriam umas coisas gloriosas ali na encarnação? Poderia ser. Ah, mas pode ser que seja sina, seja de Deus ele ter morrido? Pode. Assim como pode ser em razão do livre-arbítrio, assim como pode ser a obra dos negativos. Por que eu estou dizendo isso? Porque mataram Gandhi, mataram Martin Luther King, mataram Kennedy, pessoas que fizeram coisas grandiosas para o mundo foram assassinadas, né? Então, talvez seja um objetivo de não ficar gravado aí no inconsciente coletivo que fazer coisas grandiosas é algo que a finalidade é o quê? Pessoas que fazem coisas grandiosas acabam morrendo. E aí isso inibe outras pessoas de entrarem em seu propósito. Várias pessoas têm propósitos iguais ao Gandhi, ao do Abraham Lincoln, Kennedy, John Kennedy, que fez coisas maravilhosas, Gandhi, né? Sem querer comparar, Gandhi está bem acima, né? Luther King também, mas, né? Todos eles fizeram coisas grandiosas. Então, deixar registrado que isso é algo ruim é uma finalidade, sem dúvida, uma finalidade nessa dimensão dos negativos. Livre-arbítrio, numa mesma encarnação. Só que isso significa que essas pessoas então fizeram errado de forma alguma. Por quê? Porque tem outras encarnações, as coisas se perpetuam. Mas o que eu quero deixar claro para você, é que o bem sempre vence o mal numa mesma encarnação. E existe o livre-arbítrio, né, que interferindo. Mas o livre-arbítrio é algo que sempre se resolve depois. O problema é que quando uma pessoa morre, pensa que não se resolve depois. Claro que se resolve depois. Então, o fato de Gandhi ter sido assassinado, Martin Luther King ter sido assassinado, isso significa que eles, tadinho, fizeram e morreu. Não, tadinho não. Esse benefício, todos os benefícios, os, é, todos os créditos aí do que eles fizeram, eles usufruíram com certeza. Mas o bem sempre vence o mal numa mesma encarnação.
Podemos dizer que o bem venceu o mal na vida dessas pessoas? Com certeza. As conquistas que eles fizeram, o legado que eles deixaram, o bem venceu ou não venceu? Claro que venceu. Não foi porque eles morreram que houve uma derrota. Então, o bem sempre vence o mal numa encarnação. Ok? Sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. A questão é identificar o bem e identificar o mal. Certo? Você vai achar que nem ocorre na política, que a esquerda acha que a direita, os bolsonaristas é o mal. E os bolsonaristas acham que os petistas é o mal. Uma loucura. Né? Gado dos dois lados, um monte de gado. Enfim, identificar o bem e identificar o mal também é importante. Agora, o bem sempre vence o mal. Podemos colocar aí, é muito importante você captar isso, podemos entender aí que o bem e o mal poderiam ser apps e existe uma programação. Então, bem e mal são apenas programas dentro, não, instalações, crenças, instalações, apps dentro de um Android. E o Android, que seria algo, né, imutável. O bem e o mal está dentro ali e tem o programa. E o bem e o mal dentro do programa. E esse programa, e esse programa aqui, como é que se muda? Quem é que decide? Como é que é? Como é que é feito? O planeta Terra não foi criado diretamente pelo Criador. Existe um ser vivo, mais evoluído, que criou o planeta Terra. Vou repetir. Existe um ser vivo, ser mais evoluído, que é o arquiteto. Na maçonaria se fala muito do arquiteto. Já ouviram isso? Arquiteto, arquiteto. Não se fala Deus, arquiteto. A figura do arquiteto é esse criador do planeta Terra. Que através da centelha divina que todos nós temos, que a centelha divina é a partícula de Deus, ele conseguiu criar o planeta Terra. Ah, então foi a agressão de Deus? Foi. Através da centelha divina. Mas um ser vivo quis. Não foi Deus que quis criar o planeta Terra. Foi um ser vivo querendo criar o planeta Terra. As pessoas não têm uma enorme dificuldade de entender isso. Elas têm uma ojeriza, elas querem. Porque isso é egocentrismo, o ser humano quer, não. Não, eu moro no planeta que o Criador criou. Até foi o Criador, mas através de uma centelha de vida de um ser vivo bem mais evoluído que o humano. Existe um Criador desse planeta aqui. Arquiteto. Muitos chamam de arquiteto. Alguns dizem que o nome dele é Javé, em referência à Bíblia não cita Javé. Quando a Bíblia tem pessoas que. Muitos dizem que. Eu deixei para você refletir. Muitos dizem que quando a Bíblia se refere a Javé, não seria o Criador, não. Não seria Deus, seria o Criador do planeta. Ou Jeová. Também seria a figura do Criador. Por que é importante entender isso? É muito importante para o ser humano entender que ele não é a referência do universo. Não existe isso, que Deus fez o ser humano como absoluto. Essa crença, quem tem essa crença, dificilmente prospera. Vamos lá. Existe uma prática interessantíssima aí para vocês fazerem. É claro que já é provado, fisicamente provado que é possível voltar no tempo. Todo mundo sabe disso, né? Fisicamente, Einstein provou isso. Que é possível voltar no tempo. Einstein provou isso. Só que seria, né, hoje, seria percorrer bilhões de vezes
à velocidade da luz. E fazendo isso, a pessoa volta o tempo. Minutos, segundos, 1 trilhão, se ela percorrer, se multiplicar, se a pessoa, se uma energia percorrer a velocidade multiplicada a velocidade da luz por trilhões de vezes, ela consegue voltar no tempo, alguns anos, por exemplo. Cientificamente provado, tá? Então, é claro que daqui a muitos anos vai ser algo normal a pessoa conseguir voltar do tempo. É claro que a mudança do passado, ela só poderia ocorrer se tiver o aval do ser daquela época. Mas e se ele der, ó, vamos lá, perceba, preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Se o Igor Riqueza, não é Igor Riqueza, não, Igor Riqueza é nesta encarnação. Se eu, a minha alma, né, minha alma, ser, minha energia, meu campo, né, dissociado da terceira dimensão, o campo ligado ao universo, minha alma, do futuro, quiser voltar e me ajudar aqui, ela pode? Pode, desde que eu diga ok. E quem é que vai fazer isso? Não, eu autorizo meu eu do futuro vir aqui e fazer isso. Quem é que vai fazer isso aí? Você, ativista quântico, com responsabilidade. Mas veja bem, aí você tem que ter uma certa inteligência para fazer isso, né? Lembrando que, mas Igor, mas se eu fizer isso, não vai mudar a minha vida, vai mudar a vida dos outros. Sim, aí é por isso que existe a figura do universos paralelos. Existem bilhões de universos paralelos. Bilhões. Mudou no passado, um novo universo com aquela mudança criado. Igualzinho, só que com aquela mudança. Zoom. Então, esses trilhões de universos aí, né? Porque várias mudanças já foram feitas. E aí, como você pode aproveitar essa questão? Por exemplo, e claro que tem que ser algo muito. Eu posso falar alguns casos. No caso meu, por exemplo, real, eu queria ler um livro e fiz essa prática. Me traz um livro que eu preciso ler. Preciso ler um livro. E como eu comprava muitos livros na época, né, e em si eu comprava vários livros, em meio a um bolo de livros, tinha um livro lá que foi enviado para o meu eu do futuro, que você tem que ler esse livro. Eu tenho certeza que foi. Só que é o seguinte, poderia ser um livro que eu comprei? Não sei, poderia. Então, por isso que foi possível. Porque se tem você tem uma certeza absoluta, eu não vou ter uma certeza absoluta que foi trazido. Até tenho. Mas no fundo, eu não posso afirmar. Por quê? Porque eu não gravei todos os livros que eu comprei no seu. Eu não gravei. Então no meio tinha isso. Mas eu olhando, eu sei que foi trazido. Mas não posso ter certeza. Então por isso que é possível. Vou dar um exemplo esdrúxulo. Não, é só um exemplo. Na prática, não faça, não que é besteira, tá? Esse que eu vou citar aqui agora. Só vou citar para você vislumbrar. Vamos supor que você já jogou na dupla cena várias vezes, vários jogos. Aí tem um bolinho ali, de dupla cena, com uns 30 jogos. E você pegar, você não vai saber. Você não vai saber. Você não vai saber nunca que você jogou todos aqueles jogos. E você pede para o seu eu do futuro vir e colocar no meio desse bolo um jogo que vai ser o sorteio do sorteio tal, do sábado tal e tal. Aí que você faz? Vai lá, beleza, vai pegar aquele bolinho, vai jogar todos os jogos daquele bolinho,
né? Tem jogo de 2 atrás, de 3 anos atrás, de um mês atrás. Vai pegar todos aqueles jogos e vai jogar. Que dentro daquele bolo, o seu eu do futuro colocou lá um bilhete com os números do loto. Estou dando um exemplo, tá? Não faça isso aí, nesse exemplo envolvendo loteria. Isso aí não se estou explicando porque é mais fácil didaticamente de entender, certo? Agora, existem casos que o eu do futuro não gosta do eu do passado. Aí isso é um problema grave, né? Mas isso são questões de exceção. Isso que eu estou falando é algo totalmente fora do paradigma. Totalmente fora do paradigma. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu liberar aqui. Dúvidas? Pode perguntar. Dúvidas. Dúvidas não, mas assim, é uma pergunta. Perguntas, dúvidas. Você falou que você falou que ia falar de uma prática e acabou que você não falou. Que prática? Acabei de falar uma prática aqui agora. Falei Não, outras não, práticas. para a Que gente prática não você está fazer citando? essa. Que prática você está citando que eu não falei? Você começou a falar a respeito do futuro, né? O eu do futuro e Ué, tal. mas Aí a você, prática, eu acabei de falar a prática, você não entendeu? não, entendi. E relação que para não fazer essa prática da Mega Sena, aí, no caso. Não, Mas que você falou que ia fazer uma outra prática. eu citei da Mega como uma forma exemplificativa. Eu falei para nós, Entendi, essa então. de relação à loteria não faça, mas qualquer outra. Por exemplo, se fosse uma pilha de livros, poderia ser. Exemplo. Entendi. O que ficou aí confuso? Pode Não, falar, querida. não, ficou tudo ok. Agora ficou tudo ok. Ficou ok? Entendi. Obrigada. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Neide, pergunta, querida? Alguma pergunta? Não? Bom, então eu vou encerrar a nossa live. Espero que vocês tenham compreendido o que foi falado. Falamos sobre o cérebro funcionar, formar. Falamos que existe um programa, a mente humana funciona de acordo com um programa que fica se repetindo. É muito importante entender isso, que a programação, a sua mente, vamos lá, a sua mente, quando eu digo a sua, de cada um de vocês que estão me escutando, ela tem uma programação estabelecida e ela se repete. Se repete, se repete, se repete. Só que as pessoas não percebem. Você acorda, você sai pelo mesmo lado, você assim você acorda, você faz determinada questão, você vai lá, tem muitas pessoas que acordam, vai no banheiro, né? Faz um xixi e olha o celular, faz isso, toma um café. As coisas se repetem. Existe uma programação. Existe um programa na sua mente. Se você repetir, der continuidade a essa programação que existe, você vai ter exatamente os resultados que você vem tendo. Essa programação, ela está, né, tem como base todas as crenças, as instalações, né, que chamamos aí de subprogramas ou app, e ela se repete.
Para ela não se repetir, esses apps eles devem ser modificados. Assim como você pode identificar exatamente a sua programação e causar uma certa pane no bom sentido. Não é pane, porque pane é algo pejorativo. Pejorativo. Agora você pode provocar uma mudança e estar abertos aí, e assim abrir uma porta para um mundo repleto de novas possibilidades façam parte da sua programação. Exemplo, vou dar um exemplo chulo, tá? Chulo, mas é que você pode aplicar. Se você acorda e sai, você sempre dorme do lado da cama X, começa a dormir do outro lado. Ponto. Se você sempre acorda e sai para um lado, acorda e sai para o outro lado. Se você acorda e toma café, ou vai no banheiro e depois toma café, agora você vai acordar, você vai tomar um banho, você vai meditar e não vai tomar mais café. Abole o café. Exemplos, tá? E assim você vai modificando a sua programação. Vai modificando a sua programação. E sempre projetando. E se você fizer algo, mas aí talvez seja pedir muito. Se você começar a fazer uma identificação de tudo que vai ocorrer na sua vida, por exemplo, você acorda, você vai para a cozinha, daqui para a cozinha, você logo de cara, você vai determinar, daqui para a cozinha são 10 passos. Estabelece. E você vai à cozinha, você vai ver quantos passos tem. E já sabe quantos passos tem daqui para a cozinha. Ou nem se preocupa em contar os passos. Mas se estabelece. Daqui, eu acordei, daqui para a cozinha são 10 passos. Você vai para a cozinha e calcula, mas não são 10 passos, são uns 20 passos. Já sabe que daqui do seu quarto para a sua cozinha são 20 passos. Ok, já sabe. Você sabe que da esquina da sua casa, da esquina da sua rua até o seu prédio, existem 4 prédios. Você faz isso agora, mentalmente. Você mora num prédio ou em casa. Da esquina da sua rua até onde você está, determina, não fica pensando, não. Determina o número. Pou! Depois você vai averiguar se é verdade, mas já vai saber quantos tem. E você vai tendo essa noção de espaço, de tudo. De espaço, de tempo, de tudo. E isso vai fazer a sua mente turbinar, vai fazer ser boom, boom, e aí você consegue captar várias informações, pescando, as informações vão chegando até você. Por exemplo, essa prática do eu do futuro, de ajudar o eu do presente, me veio através de meditação, esse exercício, e eu coloquei em prática e deu certo. E deu certo em outras vezes que eu prefiro não mencionar. Lembrando que o processo, a felicidade do processo é o que há. Eu tenho uma enorme felicidade no meu processo, então eu me sinto uma pessoa altamente eu sou altamente grato à minha vida, é claro, sempre buscando mais. Mas o prazer no processo, isso me deixa em êxtase, vivendo, assim, sabe? Quando você quer viver, quer muito viver, quer estar acordado a maior parte do tempo possível, porque é gostoso, é feliz viver. Significa ter felicidade na busca pelo processo. A busca, né? Felicidade no processo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quero fazer um. Existem programações, a maioria das programações são do seguinte sentido. Uma programação básica, tá? Que muitas pessoas têm. Você pega entes amados entes amados pelo qual você vive, você mora junto, você tem muito contato. A sua relação com esse ente amado, eles têm exatamente uma programação de tempo em que você está bem e tempo em que você está mal. E isso se repete num ciclo. É só você parar para olhar que você vai enxergar exatamente isso. Aí sempre vão aparecer motivos
Quando for o momento de você entrar em conflito, você vai arrumar motivos para que o conflito exista. Porque o conflito tem que existir, porque está na programação existir o conflito. Você pega os seus entes amados, mulher, esposa, irmã, você vai ver que existe uma programação sua, na sua mente, relacionada a ele. Momentos de paz, momentos de conflito, momento neutro, paz, neutro, conflito. Ou seja, e aí os motivos para os conflitos, os motivos para a felicidade, os motivos para ficar neutro, são diversos, são aleatórios. Mas a programação que vai... Uma pessoa dessa, ela não está vivendo. Uma pessoa dessa, ela não está vivendo, ela está sendo guiada pela mente. E aí, existem coisas externas, a influência não existe, mas não vamos entrar nesse método. A questão é que a sua relação com os seus entes amados está dentro de uma programação. Existe uma programação. Você está sendo programado. E aí você vai entendendo, né? Entendendo o que é Matrix. Porque as pessoas falam Matrix e não fazem a mínima noção do que seja, do teor. Isso aí. O que eu estou dizendo é que existe uma programação. Você tem programações. Por incrível... a verdade vos será revelada. Como é que é? A verdade vos será revelada. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Lembra dessa frase? Conhecereis a verdade os libertará. Sabia que existe uma programação? Sabia que, vamos supor que você tem um filho, você ama muito, existe uma programação sua de lidar com seu filho? Momentos de paz, momentos de felicidade, e que no momento de paz você busca motivos para a paz, momentos de guerra, de conflito, você busca motivos para o conflito, para a guerra com ele. E, na verdade, esses motivos são irrelevantes. A questão é que existe uma programação de que, daquele momento, você está em guerra. E quando eu digo momento, né, são dias, às vezes anos, pode ser dias, semanas, meses ou anos. Observa que você vai ver isso. Durante meses, durante 3 meses, paz com o marido. Depois, durante um mês, uma briga intensa. 3 meses falando mais ou menos. Depois, mais 3 meses em paz. Aí volta. Isso pode ser em anos também. Pode ser em dias, semanas. Você acha que isso é ter uma vida liberta? Você acha que isso é ter uma vida liberta? E aí existem várias falas. Nossa, mas olha essa fala. Vê se não vai ser comum. Ou você falando, ou talvez você escutando. Nossa, mas você está melhorando muito. Depois daquela fase de conflito, quando termina uma fase estabelecida, se logo após a fase estabelecida para conflito vem a fase de felicidade, de paz e tudo mais, essa afirmação ou esse pensamento, nossa, mas fulano de tal melhorou muito, vem direto na vida da pessoa. E isso é em várias. Por isso que chamamos gado, né? A vida inteira existe fases que a pessoa fala, nossa, mas você está melhorando muito. Oh, nossa, fulano de tal, ele melhorou muito. Aí comenta com os amigos ou com as amigas. Nossa, mas fulano de tal, nossa, ele melhorou muito. Sempre naquele período. E no período de satisfação também, não, fulano é isso, aquilo. Os motivos diversos, criados muitas vezes. Os motivos já existentes. Um mesmo motivo para uma pessoa pode ser ruim no momento e aquele mesmo motivo pode ser considerado algo bom, dependendo do momento. E o que é o momento? O momento na programação, aquilo ali é um momento ok, é um momento de paz, é um momento de conflito. Ah, é um momento de conflito, então isso aqui vai ser ruim. Ah, é um momento de paz, então isso aqui vai ser em paz. Claro que isso não é em todos, nem tudo. Aí pode ocorrer, né?
Se no momento de, por exemplo, num relacionamento, no momento de conflito, se for descoberta uma traição, separação é certa. Agora, se for descoberta uma traição no momento de paz, aquilo ali vai ser deixado de lado, vai ter um sofrimento, vai ser deixado de lado. Aí pode ser que no conflito venha a todo separo? Também é possível. Isso é algo, né, que envolve outras questões, mas essa programação existe na mente de todo mundo. Isso não é algo... A gente vê as pessoas vivenciando isso e não aceitando, né? E dá muita pena, porque as pessoas, elas acham que vivem, mas elas não vivem. Tudo é ditado, de acordo com essas programações. A livre escolha, o livre-arbítrio, dentro dessas programações, é algo muito pequeno, algo reduzidíssimo. Então, essas programações devem ser mudadas, alteradas. Se há o momento de conflito, faça daquele período de conflito ser um período de paz. Uma só pessoa consegue, não precisa dos dois, tá? Uma só pessoa, por mais que o outro, se seja um momento, se a programação é idêntica para os dois, é porque muitas vezes, quando é um casal, às vezes ocorre, a programação acaba sendo idêntica para os dois. Então, os dois vão entrar no conflito. Mas se um resolver não ter conflito, esse um consegue não fazer com que a fase não tenha conflito. Mas a pessoa tem que ser forte. Ela tem que ter o domínio. Ter o domínio é para poucos. É aquela famosa pessoa dominante. Existe uma diferença entre o dominador e o dominante. Ser dominador, a maioria das pessoas querem ser ou dominador ou submissa. Agora, o dominante, isso é para poucos. Dominante é o que consegue ditar o ritmo sempre em direção ao bem, fazendo bem para ele e para a coletividade. Isso é para poucos. O dominante, pessoa dominante. Você tem que entrar nessa frequência do ser dominante. Para isso tem que ser humilde. A humildade é extremamente importante. Quem quiser acessar a energia da humildade pode usar aí o arquétipo do Rei Davi. Perguntas, vamos lá, perguntas. Alguém quer fazer perguntas? Sim, mas não sobre o assunto, mas quando que nós vamos mudar de arquétipo? Não, aí não é. A pergunta tem que ser feita antes da live. Não no meio da live. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a live? Eu Grande quero, Igor. Ercília. Pode perguntar, querida. Sim, quando esteve a dar o exemplo aí do estudante, né, o concurseiro, então veio-me alguma coisa na cabeça, né? Algumas vezes já falaste que pode ser a Nike, né, que esteja a fazer de tudo para aquela pessoa não fazer aquele curso ou para aquela pessoa entrar no propósito de vida, porque aquilo pode não ser o propósito, Escuta, pode falar, tá? de vida. E aí? Então, eu queria perceber como é que nós podemos perceber que isto é o Nike que está a fazer com que ela não vá para aquele caminho porque não é o propósito de vida dela, e como diferenciar como é que é esta como diferenciar do pacto da destruição e o não propósito de vida. Porque pode ter acontecido aquele acidente todo, esquecer o bilhete, dinheiro, porque não é o propósito de vida daquela pessoa. Ou o universo está a dizer que a pessoa não deve fazer aquela formação ou aquele curso, né? Vamos lá. Boa pergunta, tá, querida? O propósito de vida é algo pelo qual a pessoa ama. Pronto. A pessoa ama. Se a pessoa ama fazer aquilo ali, aquilo é o propósito de vida. Se ela não ama, não é o propósito de vida. Ponto. Eu queria entender qual é a dúvida nesse ponto.
talvez a pessoa não saiba o que é o sentimento de amor. Incondicional, as pessoas, todo mundo que tem filho sabe, né? Quem não tem filho desconhece o sentimento de amor incondicional. Pode ficar putinho comigo, mas essa é uma verdade, tá? Quem não tem filho dificilmente sabe o que é o sentimento de amor incondicional. O propósito de vida não é um sentimento de amor incondicional, é um sentimento próprio, tá? Então, quando se faz algo profissionalmente e existe um sentimento único ali, isso significa o propósito de vida. Se não tem isso, não existe o propósito de vida. Acho que isso responde a sua pergunta. Responde do que diz respeito ao propósito? Eu responde sim. Só que eu quero perceber uma coisa. Por exemplo, alguém vai trabalhar, ou esta pessoa vai trabalhar ou vai fazer esse exame, mas ao ir fazer esse exame, não se sente bem, sente-se mal disposta, mas a pessoa quer fazer este concurso. Calma aí. Então, Mas calma aí. Já entendi o que você está querendo perguntar. Aí pode ser o propósito da pessoa, mas aí a questão, o termo proibido, mas vamos falar. Pacto de destruição pode falar mais alto, querendo ofuscar o propósito de vida. É isso que você está querendo dizer? Sim. É mais ou menos isso, não? É mais ou menos. Não, o propósito de vida não é o propósito de vida é algo único, tá? A pessoa, ela sente. O pacto de destruição pode ser um obstáculo? Pode, mas o propósito de vida sempre ela vai saber, mesmo com essa questão do pacto de destruição, vai ter momentos que ela tem certeza, tá? É muito boa essa pergunta. Vai ter momentos que ela vai ter certeza que aquilo ali é o propósito. E aí, em razão do egocentrismo, em razão do pacto de destruição, vai ter momentos que aquele propósito vai ser colocado em xeque. Só que é o seguinte, naquele momento que ela tem certeza, ela tem que saber, olha, vai vir, eu fiz isso muito, né? Eu sei que vai vir o egocentrismo, vai vir a figura do pacto de destruição, porque né, enquanto ele não é resolvido, ele exerce, e quando isso vier, ele vai camuflar o sentimento que eu tenho pelo meu propósito. Mas eu sei que isso passa, e quando passa, a certeza absoluta do meu propósito, ela volta. Então, naqueles momentos de certeza, você tem que firmar isso, tem que ter noção de que o egocentrismo e a figura pacto de destruição, eles vão vir e vão camuflar, mas depois eles vão embora. Mas isso é do nível de quem já sabe qual é o propósito, tá? A pessoa já sabe, ela já tem o sentimento do propósito, ela já sentiu o sentimento único do propósito, aí tudo fica mais fácil. Eu não sinto porque as pessoas que passam por essa questão aí da certeza, do propósito, isso é algo em exceção. Não descobrir o propósito, mas essa questão que eu estou falando aqui, que eu estou trazendo à tona, é difícil por quê? Porque geralmente as pessoas que estão no propósito, elas já resolveram a questão pacto de destruição de alguma forma. Dificilmente os dois estão se chocando ali, tá? Porque geralmente quando existe o pacto de destruição muito forte, muito latente, ou a pessoa não consegue identificar o propósito, ou o simples fato da pessoa ingressar no propósito já significa um basta no pacto de destruição. Então, dificilmente, eu vejo muito pouco essa união. Eu vejo muito pouco. Muito pouco. Então, por isso que eu não... Mas eu vivenciei isso aí. Então, se você está trazendo à tona, de repente, tem pessoas na mentoria vivenciando, e aí isso talvez seja importante a gente explicar. Beleza? Mas é isso aí. Eu sei que ficou um pouco confuso para você, mas pensa nisso que você vai entender. Tá bom, querido? Tá bem, obrigado. Mais alguém? Eu, Wallace. Tem uma prática poderosíssima e fácil, extremamente fácil, poderosíssima. Vocês não fazem ideia do quão poderoso é essa prática que eu vou passar para vocês aqui agora. Mais uma. É o seguinte.
a palavra hesitação e a palavra dúvida, vocês eliminam da vida de vocês. Exemplo. Toda vez que você estiver numa indecisão, olha a palavra indecisão, essa hesitação, indecisão, você, naquele exato momento, você toma uma decisão. Não importa se é certa ou se é errada. Não importa. O mais importante é você decidir. O mais importante é você não deixar a indecisão tomar conta. Ah, mas a decisão vai ser algo ruim. Não importa. O simples fato de você sempre decidir, isso supera e muito as decisões negativas. Acredita em mim. Claro, vai decidir por matar alguém. Bom senso. É porque às vezes vem umas perguntas de maternal. Mas tem tempo que isso não ocorre. Sempre decidir. Deixar a hesitação de lado. Sempre que tiver em dúvida de uma coisa ou outra, ou várias coisas, naquele exato momento, decide e ponto. E não pensa mais naquilo. Decidiu, e vai. Isso vai dar para você poder. E quando você tem poder, você começa a assumir o controle da mente. Você começa a assumir o controle dessas programações. Você começa a ditar a sua programação. Porque se você tem o poder de decisão, você decide a sua programação. Porque o seu poder de decisão vai ser tão forte que quando você tomar uma decisão, aquilo vai fazer parte da sua programação. Mas para você chegar nesse nível, você sempre tem que decidir. Jamais permita a frequência da indecisão no seu campo. Por mais que decidir dessa forma pode ser uma decisão ruim, não importa. Sofra as consequências dessa decisão ruim, mas decida e você vai ver que quando essa característica você decidir estiver em você, você vai sempre tomar, a sua mente vai guiar você para sempre tomar as decisões corretas com o tempo. Com o tempo. Por quê? Lembra? Fuga da dor e busca pelo prazer. Então, quando você está sempre decidindo, a sua mente vai começar a entender sempre quais decisões fogem da dor e vão ao encontro do prazer. E as decisões vão sempre nesse sentido. E aí você vai ter um poder, né? Você vai ter um poder de mudar a sua programação. Talvez isso gere um pouco de dúvidas. Nossa, mas se eu sempre decidir, isso pode fortalecer de eu sempre decidir errado? Não. Se você sempre decidir, você vai chegar no momento em que as suas decisões vão ser direcionadas sempre para algo positivo. Indo ao encontro você pode questionar a seguinte questão. Mas isso pode ser decisões que vão ao encontro das programações, dos apps, assim falando, ali já definidos? Sim, mas o simples fato de você decidir também altera essas programações. Essas programações relacionadas à fuga da dor e busca pelo prazer, trazendo ela para aquilo que a centelha divina quer. Se você sempre tomar decisões. Então, não se preocupe. Tome sempre decisão. O que você não pode fazer é hesitar e ficar na indecisão. Se você sempre tomar decisões, por mais que você fique aí um tempão tomando várias decisões erradas, o simples fato de você tomar decisão, e isso vai te levar para uma direção da iluminação. Vai te botar no caminho da iluminação. Não vou dizer que você vai se iluminar, que é um nível mais alto. Nível mais alto. Que eu tenho que chegar também. Então, mas nesse caminho aqui, você vai entrar. Essa prática, eu vou até passar ela escrita depois. Ela é extremamente importante. Passamos várias práticas importantes aqui, tá? Várias. Essa live é bom você rever. Eu vou finalizar
Tá muito tarde, tá? Alguém, acho que o Wallace queria perguntar, vou deixar para Wallace a pergunta, você pode perguntar para mim no inbox. Vou finalizar a live, eu agradeço a presença de todos. Um forte abraço e avante! Avante! Lembrando, circunstâncias, o que são circunstâncias? Você é as circunstâncias.